Verdadeiros templos construídos dentro da rocha. Arte nas paredes que resistem aos milênios dessas que são as últimas moradas dos faraós e que, segundo a crença dos egípcios antigos, faziam parte dos rituais que garantiriam ao rei uma vida boa e próspera após a morte. O templo feito pela primeira mulher a governar o Egito e trazer para si o título de faraó, nenhuma mulher é tão admirada pelos egípcios quanto ela. No programa Rede Sim pelo Mundo de hoje, você vai conhecer o Vale dos Reis por dentro e pelo alto, em um passeio de balão com um visual de tirar o fôlego. O nascer do sol no rio Nilo e a terra fértil irrigada pelas suas águas. Um lugar onde vida, morte e eternidade caminham lado a lado do maior rio do planeta. Então, bora viajar! Diante de tanta beleza, chega a ser estranho imaginar que estamos dentro de um túmulo. Podemos dizer que, por dentro dessas câmaras, estamos passeando pela mais sagrada arte egípcia. Desenhos que jogam cores na história e nos permitem conhecer como viviam e como morriam os faraós. E o mais impressionante aqui no túmulo do faraó Ramsés IX são as cores das paredes. Olha só, ainda dá para ver cada textura, cada cor. Olha só o teto da tumba, o azul, o dourado. É incrível imaginar que isso aqui foi feito há 3.000 anos e segue assim, perfeito. Para os reis do Egito não bastava apenas viver bem. Eles tinham que garantir a mesma boa vida depois da morte e acreditavam que um dos caminhos para isso era transformar seus túmulos em verdadeiros palácios que começavam a ser planejados e construídos assim que o faraó era coroado. Segundo os historiadores, uma das primeiras ordens que um novo rei dava dias depois de tomar posse era como ele gostaria que fosse o seu túmulo, sua última morada. E os funcionários começavam a obra, que era supervisionada pessoalmente pelo faraó. Para esses, que eram os homens mais importantes da terra em sua época, a vida após a morte devia ser muito bem planejada, para que quando eles estivessem diante dos seus deuses, pudessem continuar usufruindo toda a riqueza que acumularam durante o seu reinado sobre o Alto e Baixo Nilo. Imagine a seguinte situação: os faraós construíam pirâmides como túmulos. Então qualquer ladrão que estivesse passando a quilômetros de distância via aquelas construções monumentais e sabia que ali estava cheio de ouro, cheio de tesouros. Então muitas das pirâmides foram saqueadas pouco depois da morte dos faraós. Até que em 1539 a.C., durante o Império Novo, os faraós decidem mudar a estratégia para os seus funerais. Eles vêm aqui para a região de Luxor, para esse vale, e resolvem então esconder as suas tumbas nas montanhas, cavar o mais profundo possível e preservar ali os seus tesouros, ao invés de expor e esconder. E assim surgiu o Vale dos Reis. Mas, infelizmente, todo o esforço dos operários que cavavam esses túmulos nas montanhas do Vale dos Reis não foi suficiente. Todas as sepulturas foram saqueadas antes da chegada dos arqueólogos e uma riqueza de valor incalculável foi perdida, ou melhor, foi roubada ao longo dos séculos. Apenas o último túmulo a ser encontrado aqui estava intacto. Em 1922, o arqueólogo inglês Howard Carter liderou uma expedição que chegou à tumba de Tutankhamon. Os tesouros do faraó, que assumiu o trono aos 9 anos e morreu ainda jovem, aos 19, chamaram a atenção do mundo para o Egito. Um dos sarcófagos pesa 150 quilos de ouro puro. Sua máscara mortuária, que hoje está no Museu do Cairo, é rica em detalhes e tem 11 quilos de ouro. E aqui a tumba número 62 do Vale dos Reis, a última a ser descoberta, a tumba de Tutankhamon. Você vê, ela tem um grande diferencial em relação às outras tumbas aqui do Vale dos Reis, porque ela é a única
que ainda tem uma múmia aqui. A gente consegue ver aqui o faraó menino, a sua múmia. Tutancâmon não ficou famoso por construir grandes templos ou vencer guerras. Sua fama se dá pelo fato de sua tumba ter sido encontrada intacta. Se o faraó menino tinha tanta riqueza, imagina o que teria dentro do túmulo de faraós como Ramsés II, que reinou por 66 anos e foi considerado o maior de todos os governantes do Alto e Baixo Egito. Infelizmente, isso ninguém jamais irá descobrir. Das 62 sepulturas encontradas no Vale dos Reis, apenas uma é de uma mulher e o templo dela fica bem ao lado do vale. Quando a gente fala em rainha do Egito, a gente pensa logo em Cleópatra, principalmente por conta da magia do cinema, do filme de Elizabeth Taylor. Mas esqueça, porque aqui no Egito, rainha egípcia raiz mesmo é Hatshepsut, a dona desse templo aqui, que nós vamos conhecer agora e tentar entender por que ela foi tão importante para os egípcios. A rainha Hatshepsut mandou construir um templo em sua homenagem cravado na montanha. Seu tamanho impressiona. Esposa e irmã do faraó Tutmose II, que era bem comum naquela época para não misturar o sangue real com outras famílias, Hatshepsut assumiu o trono com a morte do marido e governou o Egito por aproximadamente 22 anos, enquanto o herdeiro do trono, Tutmose III, era jovem demais para assumir. Hatshepsut conduziu o Egito por um período de prosperidade e liderou diversas expedições comerciais para trazer para cá materiais que só existiam em outros países, como alguns tipos de madeira e especiarias. Querida pelo seu povo até os dias de hoje, Hatshepsut se vestia com roupas de homem e era chamada não de rainha, mas sim de faraó, sendo a primeira mulher a governar o Egito entre 1479 e 1458 a.C. Hoje, sua múmia descansa no novo Museu da Civilização Egípcia e é uma das 4 rainhas que estão ali, ao lado de outros 18 reis. Hatshepsut era tão querida que o seu enteado Tutmose III, quando assumiu, tentou apagá-la da história. Raspou das paredes dos templos e dos palácios qualquer menção ao nome dela e quase que sua múmia foi perdida. Mas ela foi encontrada e seu lugar garantido na história. Nosso passeio começa ainda de madrugada. Antes do dia amanhecer, pegamos um barquinho a motor e atravessamos para a outra margem do Rio Nilo. Estamos em Luxor e a nossa aventura começa com os primeiros raios da manhã. O dia já está amanhecendo e olha só o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos sobrevoar o Vale dos Reis e você vai ver tudo com a gente lá de cima. Os balões coloridos vão deixando o amanhecer ainda mais bonito nessa região do Egito. Vamos ver o Vale dos Reis lá de cima. Esse é um passeio que vem ganhando força aqui no Egito. São vários balões que oferecem esse tipo de experiência única para os turistas. E eu confesso que no início dá até um certo medo, mas passa rápido. Agora o balão começa a subir e o impressionante é como que é tranquilo, como que é suave essa decolagem. Você nem percebe, quando você olha, você já está fora do chão. O céu vai sendo pontilhado pelos balões. São dezenas deles. E assim nasce o sol no Vale dos Reis. Do alto, avistamos as montanhas que serviram de última morada para pelo menos 62 faraós. E quantos segredos ainda estão escondidos por debaixo dessas terras? Bem no meio da rocha, o templo da rainha faraó Hatshepsut. E os contrastes tão presentes no Egito se tornam ainda mais marcantes do alto, onde a água do rio Nilo toca
terra verde, fértil, com campos de trigo e pequenas propriedades rurais. A vida simples das pessoas do Baixo Nilo. Estávamos no fim do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, e do alto dava para ouvir o som das mesquitas, chamando o povo para a oração e para celebrar o fim do tempo de jejum. Onde os canais de irrigação não chegam, o deserto, seco, estéril, sem cor e mesmo assim impressionante. Encantador ao ponto de ter sido escolhido pelos homens mais poderosos do seu tempo para esconder seus tesouros. Adjetivos não faltam para o que é visto aqui de cima. Incrível, fantástico. Foi bonito? Lindo demais, extraordinário. A viagem dura aproximadamente 40 minutos, mas que ficarão para sempre na memória de quem poderá contar para todos que viu o Vale dos Reis lá de cima. Linda, muito linda. Eu não podia jamais perder esse passeio e deixar de ver essa beleza que eu estou vendo aqui. De toda a história do Egito e principalmente o que mais me encanta é a fertilidade do Rio Nilo, né, para todo o Egito. A cena se repete desde a época dos faraós. Os egípcios constroem suas casas, suas propriedades rurais, suas vidas sempre em torno do Nilo. Naturalmente, eles escolhem a terra fértil para viver e o deserto para sua última morada. E ainda com a cabeça nas nuvens, chegou a hora de voltar com os pés para o chão. Bom, a subida foi tranquila. Vamos ver agora a descida. Você tem que ficar nessa posição aqui, abaixar, segurar nessas cordas e vamos ver como é que vai ser o impacto no chão. Vamos ver, hein? Vamos ver. Opa! Eita, tranquilo. Bem tranquilo. E os caras vêm aqui, ó, já segurando o balão, ó. Os caras vêm aqui para segurar. Voo perfeito, tranquilo. Pouso sossegado. Os trabalhadores rapidamente começam um procedimento para guardar tudo e deixar pronto para a próxima viagem. Cada balão tem a sua própria tripulação e a sua equipe de solo. Repare quantas pessoas trabalham para proporcionar aos turistas um passeio inesquecível. Assim, a indústria do turismo segue como principal fonte de renda para os egípcios. Bom, acabamos de aterrissar, já descemos, o pessoal já está aqui, ó, desmontando o balão. E essa é a segunda vez que eu faço esse passeio de balão aqui no Vale dos Reis. Eu posso garantir que a emoção que eu senti agora foi a mesma da primeira vez. É um passeio imperdível para quem está aqui no Egito, sobrevoar o Vale dos Reis de balão. E aí, gostaram? Amamos. Gostou? Adorei. E vocês, o que vocês acharam? Fantástico. Andar de balão é sempre mágico. E assim a gente se despede do país que foi a primeira superpotência do mundo, que nos ensinou técnicas de engenharia, arquitetura, medicina, que atravessaram os milênios e nos intrigam até hoje. Terra que deu ao mundo a primeira rainha faraó, uma mulher empoderada milênios antes do termo vir à moda. O Egito de Hatshepsut, de Ramsés II. Para os cristãos e judeus, a terra onde Deus mostrou o seu poder e começou a cumprir a sua promessa de tirar o seu povo da escravidão. O Egito, da única das maravilhas do mundo antigo que continua em pé. O país capaz de mostrar como a vida é breve diante da ideia da eternidade.